Recebo aqui o promotor de justiça Francisco Saldanha Lauenstein. Lauenstein. Doutor Francisco, muito bom dia, obrigado pela tua presença no programa Primeira Hora. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, muito bom dia. Feliz de estar sabendo que o senhor é um praticante de exercício, é testemunha de usar a nossa prainha, o senhor é sua filha. Exatamente. Coisa boa, né? Aliás, não só nós, o pessoal da promotoria foi com a gente naquela noite, inclusive. Alguns com patins, outros com bicicleta, enfim. Fizeram um tour da turma da promotoria. Sim, exatamente. E é legal para vocês que transitam em comarcas diferentes, observarem essas coisas que estão sendo feitas na cidade. E o senhor passou por cidades interessantes, Três Passos, que é uma cidade bacaninha, bonita, assim, né? Dom Pedrito é uma cidade também com uma forte agricultura, mas tem um outro contexto. Sim. Mas é interessante o senhor apreciar esse tipo de coisa assim na cidade nossa. Sim, realmente. Essa iniciativa de revitalizar a prainha é excelente. Qualidade de vida, um espaço democrático onde as pessoas podem fazer exercício, um lugar bonito, aprazível. Eu achei bem iluminado na ocasião, a gente foi de noite, era umas 8h30 depois toda do expediente. Iluminação de LED. Só sabe quando foi feito isso pelo ex-prefeito José Cândido? Ele sempre alegava isso, porque ali o Jardim do Forte era um bairro recém-iniciando, era muito campo ainda, terrenos a serem vendidos. E ele dizia que ele queria que o povo que não tivesse condições de ir para a praia, usasse aquilo como uma praia. Ah, que legal. Né? Só que, para ser uma praia, a água tem que estar sendo monitorada, a qualidade da água, tem um monte de coisa, né? E com o passar do tempo, a gente foi vendo a dificuldade de se manter uma área própria mesmo para banho, não é assim. Mas o pessoal curte a visão, como disse o Diego, o Valério, o pessoal curte o pôr do sol, faz a caminhada num ambiente livre, assim, com pássaro e tudo, né? Então é uma coisa muito legal. Eu acho muito legal. Muito bacana. Bom. Isso é qualidade de vida na cidade, né? Doutor Francisco, o senhor está em Camaquã há quanto tempo? Desde fevereiro de 2021. 21. Então ainda não fechou um ano. Vai fechar daqui a pouco. O senhor assumiu a promotoria aqui e a promotoria era dividida em vários setores, né? Cada promotor, colega seu, cuida de um espaço. A doutora Fabiane, se não me engano, cuida da área pública, crianças... Defesa comunitária e defesa comunitária. O senhor cuida especificamente de quais áreas? Eu cuido da primeira promotoria criminal, né? Eu trabalho com os crimes dolosos contra a vida e com os crimes apenados com reclusão. Então, tráfico de droga, porte de arma, roubo, furto, enfim, os crimes específicos previstos na legislação penal do Código Penal e a legislação extravagante. Sim. E o Ricardo, né, o doutor Ricardo, ele trabalha na segunda promotoria também. A gente divide essa parte criminal nos crimes do Código Penal e legislação extravagante, e ele trabalha em específico com os crimes de violência doméstica. Né? Essa matéria nós temos a separação, que a violência doméstica vai para ele, que é crime doloso. É uma área que deve dar muito... Bastante. Ele está bem assoberbado, né? lá de trabalho também. Nós dois, né? Agora voltou, né? A carga, vamos dizer assim, está bem... Estamos voltando. Bom, vamos fazer primeiro um apanhado. Eu acho que podíamos falar primeiro nesse caso da Boate Kiss, que é um caso que todos nós gaúchos temos muito presente de tudo que aconteceu. O que o senhor, assim, nesses 7, 8 dias, hoje é o 8º dia, mas o senhor percebeu, assim, como é que está transcorrendo um júri, que vai ser o maior júri em matéria de tempo do Rio Grande do Sul? O que o senhor está achando desses primeiros momentos, assim, está dentro de uma normalidade, defesa, promotoria atuando, o juiz está conseguindo... Porque o juiz está tendo um juiz mesmo ali no meio, porque é muita pressão de todos os lados, né? Sim. Eu não estou conseguindo acompanhar exatamente assim todos os termos, né, da sessão. De vez em quando a gente dá uma olhada e tal. O que eu vejo, assim, que o juiz está muito bem, né? Ele está conseguindo controlar muito bem a sessão, né? Ele está administrando bem os ímpetos ali da defesa e da acusação. A acusação, né, a Lúcia, eu conheço ela é uma colega extremamente experiente em júri, o Davi também. Ela está fazendo um trabalho dela, é um júri difícil, complexo, muito complexo, eu diria que acho que é o mais difícil, assim, mais difícil que o do caso Bernardo, eu acho.
Eu também acho. Tanto que a perspectiva é 2 semanas de plenário, né? 2 semanas de plenário, meu amigo. E deve ser difícil, tanto a defesa como ela, como eles promotores, né? Fazer todo um trabalho ali, porque nós temos 4 réus. Sim. E réus que tiveram participações diferentes, né? Quer dizer, não é um réu que tu está tentando condenar o promotor e um réu sendo defendido pelos advogados. São réus que daqui a pouco um deles pode prejudicar, uma defesa pode prejudicar a defesa do outro. Tipo é normal que isso aconteça, porque às vezes eles têm interesses que não se compartilham. Sim. E aí um apresenta uma versão para tentar isentar a sua responsabilidade. Isso acaba colocando a culpa ou a responsabilidade para cima do outro. Faz parte. E aí depois os jurados vão julgar. É um caso bem complexo, bem difícil. E é uma tragédia, realmente. Nós estamos com um repórter dentro do plenário desde o dia 1º lá. Plenário não, dentro do ambiente do... E ele, vez ou outra, ele consegue entrar em rodízio com os colegas jornalistas dentro do plenário. Ontem, inclusive, ele entrou e percebeu, no mesmo momento que ele entrou, houve um constrangimento lá, um problema entre o pessoal da plateia. É isso? Chama-se plateia ou assistência, né? Eu acho que tá vazio o plenário. Não, tem gente. Tem umas 50 pessoas dentro. Tem umas 50 pessoas, quando batem palma, né? Não, mas é que houve uma discussão entre o advogado, um dos advogados e a testemunha, houve a forma do advogado. E aí o pessoal da assistência se manifestou. São coisas que todo dia a gente percebe coisas novas. E hoje o ex-prefeito César Cimer vai ser o depoimento, pelo menos um dos mais esperados e longos, eu acho, acredito, porque as 5 partes, tanto a promotoria como as 4 defesas, vão se manifestar fortemente sobre o papel do prefeito, da legislação na época, autorização de alvarás. É uma coisa complicada, né? A legislação contra incêndio no Rio Grande do Sul, na época, ela não era boa, nem a estadual, nem as municipais. Depois da tragédia veio a Lei Kiss, em que se regularizou, se moralizou o setor. Entretanto, a Lei Kiss ela vem sendo flexibilizada de 2013 para cá. Tá? Sim. De forma que hoje vários estabelecimentos basta se apresentar um projeto de prevenção contra incêndios, sem vistoria ele já está autorizado a funcionar. Claro, exceto aqueles estabelecimentos que têm grande público. Risco menor. Mas mesmo assim, a legislação contra incêndio ela tem que ter, ela é a segurança das pessoas. Enfim, olha essa tragédia aí, a gente não pode dar chance pro azar para novamente, Deus me livre, aconteça algo parecido. Então, eu sou contra a flexibilização que vem se aplicando na Lei Kiss. Trabalhei já com isso lá passando Dom Pedrito, lá na fronteira, que a gente regularizou vários CTGs. Santana do Livramento, exatamente. Santana do Livramento, lá tinha vários CTGs, né? Terra do Paixão Cortes. E o CTG de madeira, né? Com fogo de chão, imagina. Né? Eram galpões grandes normal, praticamente normal, uma lareira aberta dentro do ambiente. Não, claro, eu adoro o CTG, inclusive frequento. Sapê em cima, né? Mas eu fiquei preocupado, né, naquela situação lá, e aí nós fizemos termos de ajustamento de conduta com todos os patrões dos CTGs, eles todos muito conscientes, firmaram, ajustaram, colocaram os extintores, regularizamos tudo lá. E isso foi em 2017. E eu já percebi naquela época que a legislação ela vinha afrouxando, sabe? Aí, assim, tudo bem, há interesses econômicos, as pessoas têm que investir, elas têm que empreender, mas a segurança das pessoas, para mim, é primeiro lugar. Primeiro lugar. Olha que tristeza que é esse julgamento. Não, é uma coisa... Não dá para pensar isso. Bom, quem manda um abraço pro senhor é um professor seu, Pablo Vloloski. Grande Pablo. Ele tá na escuta aqui, é sempre parceirão da gente aqui. A família do Dr. Francisco é músico, piano e violão lá. É isso aí. Que coisa boa. Ele é o professor de piano das crianças e da minha esposa. Não, é um cara, gente finíssima aqui. Ótimo ele. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o trabalho da promotoria no que diz respeito ao evento promotor, um resgate, um balanço sobre a comarca de Camaquã em 2021, principalmente em fevereiro para cá, quando o senhor assumiu.
O senhor teve casos assim que me motivaram em matéria de positivo, a ação do Ministério Público funcionou, outros casos não a contento do Ministério Público. Como é que a gente pode resumir 2021 para vocês aqui? Bom, 2021, quando eu cheguei, nós estávamos no auge da pandemia em Camaquã, né? Eu lembro que a Fabiane, ela estava muito atenta, ela levou muito bem a gestão junto com a prefeitura e com os setores, a Brigada Militar, levaram muito bem aqui em Camaquã a gestão da pandemia, conseguiram fiscalizar muito bem. Eu mesmo participei de algumas fiscalizações com ela. Enfim, então cheguei aí no pior momento. O Rio Grande do Sul era o epicentro mundial da pandemia naquele momento, né? Porto Alegre chegou a aparecer no New York Times, se não me engano. E Camaquã estava aqui com o hospital ameaçando não ter oxigênio, situação terrível. Enfim, graças a Deus depois começou a vacinação e a coisa melhorou, né? Enfim, aí se reabriu o plenário, né? O doutor Felipe reabriu o plenário, acho que em junho, por aí. E aí começamos a fazer os plenários. Fizemos 5 plenários, 5 ou 6 aqui em Camaquã. Sim. O resultado foi positivo, né? Os réus foram devidamente condenados. Teve um caso em que um mandante foi absolvido, mas os executores foram condenados. E teve o caso, aquele que desclassificaram, né? Dos guris que moeram a pau lá, o pai de família. Três jovens que... Essa que eu não aceito até hoje, mas recorremos. Né? Vamos ver o que o tribunal vai fazer. Naquele caso específico, né, a gente conversou com o senhor sobre esse caso, né? Foi uma coisa muito explícita, o tipo de violência contra uma pessoa que passava pelo local. Eu encontro essa vítima no supermercado trabalhando até hoje. Comarca aqui, que não é tão grande. Sim, acaba vocês... eu encontro a vítima, tia. E ele me olha assim, depois tia, recorremos, vamos ver. Porque eu, né, claro, eu sou profissional e tudo, mas sou promotor de justiça, eu tenho justiça no sangue. Tem certas coisas que a gente não aceita. Nessa semana teve um caso também muito emblemático e que houve um sucesso por parte da promotoria, que foi daquele caso onde uma tentativa, foi um feminicídio. Feminicídio consumado, duplamente qualificado. E houve também por parte do agressor, mas não sei se como foi considerado isso, uma tentativa de suicídio ou não. Como é que foi caracterizado aquele final do júri sobre isso? Foi um feminicídio consumado em que ele, conforme os jurados já julgaram, né, ele deu uma pedra de 5 quilos, né, na cabeça da vítima e depois deu uma facada no coração dela. Ela foi a óbito no mesmo momento e ele teria, após, tentado se suicidar. Ele não se suicidou, né, não conseguiu, enfim, e foi condenado. Né, qual é a pena que foi? 16 anos de reclusão. Claro, ele vai progredir de regime em 40% da pena, em 5 anos ele está progredindo. Mas foi um júri bem tranquilo, assim, não teve maiores problemas e tal. E tem coisas assim, julgamentos que vão haver agora nos próximos dias ou meses, que são coisas que vêm dando assim um bom trabalho para a promotoria, algum caso? Sim, tem aquele da faixinha sem lei. Aquele também foi um tiro que morreu um jovem, foi, né, Diego? Sim. Foi isso aí, né? Exatamente. Agora nós denunciamos a senhora, aquela que lá de Dom Feliciano. Do caso do forno? Do caso do forno. Se não me falha a memória, ela foi pronunciada agora, vai ir a júri. E ali naquele caso, o senhor se lembra se... Tem o caso dos Marimba. Dos Marimba. No caso esse da Dom Feliciano, inicialmente falou-se... Ontem mesmo eu denunciei um outro caso de Cristal, também tentativa de feminicídio. O feminicídio está aparecendo mais vezes em julgamentos, em processos judiciais, em denúncias, né? Sim. O pessoal está denunciando mais. O que o senhor percebe nesse caso? Os meus 2 últimos júris foram de feminicídio, né? Um não saiu porque o réu suicidou-se 2 dias antes do plenário. Foi. Né? E o outro foi semana passada. E ontem mesmo nós denunciamos um caso de dupla tentativa de feminicídio em Cristal. Né?
inclusive com a participação dos próprios familiares da vítima. Algo assim Bah. nos chamou muita atenção. Então, o feminicídio, sim, ele tem... Ultimamente, o que aconteceu, né? De 2017 para cá, o feminicídio ele não foi tipificado, mas ele foi caracterizado legalmente como qualificadora. Então, hoje, a gente usa legalmente o nome feminicídio. Então, pelo simples fato de estar previsto em lei, sim, antes era uma questão doutrinária, né? O marido que matou a esposa em ambiente doméstico, sim, era feminicídio, mas era uma questão doutrinária, não estava em lei, agora está em lei. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem condições de fazer estatística, né? Porque já tem nos sistemas o nome ali, sim, do crime feminicídio, a ponto de a gente poder saber qual a porcentagem de feminicídio que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul. O ponto inicial desse processo tem que ser, por exemplo, junto à denúncia. Lá quando há o registro na delegacia de polícia, e lá existe a caracterização de feminicídio para que depois vocês cheguem para vocês isso, ou daqui a pouco, olha, foi uma tentativa de homicídio, e a caracterização de feminicídio, que tem um outro peso hoje, inclusive. É uma qualificadora. Ela está diferenciada. Tem que estar lá. Tem que estar no início do processo. O que acontece? Isso aí é importante a gente salientar que o boletim de ocorrência, que é quando se comunica o crime para a autoridade policial, é o primeiro ato, é uma comunicação. Sim. Às vezes a autoridade policial, no início, lá ela entende que aquilo ali é um homicídio, depois vai ver um infanticídio. Certo. Ou é mesmo um feminicídio. Enfim, é só o primeiro ato. Durante o inquérito policial, aí sim, aí... se investigando, se apurando os fatos, a autoridade policial ela chega à conclusão dela e depois manda para o Ministério Público e nós denunciamos. Ou pode haver alguma alteração depois do processo estar no promotoria? Pode. Porque são fatos, né? E direito não é matemática. Então o promotor de justiça pode interpretar diferente do delegado de polícia. Entendi. Tranquilo. A gente pode pedir mais diligência, a gente pode até promover arquivamento. Já aconteceu. Né? Só para o público assim, leigo como eu, doutor, o que é feminicídio, por favor? Feminicídio é o assassinato de mulher em ambiente doméstico, tá? Em ambiente doméstico, mas não precisa ser o marido. Pode ser o filho, pode ser o avô, pode ser até a outra mulher. O que é um ambiente doméstico? Ambiente doméstico é um ambiente familiar. Não significa que seja dentro da casa, mas sim em ambiente familiar. Tá? Então, por exemplo, alguém que assassina uma mulher e essa pessoa é parente dela, e eles podem estar, inclusive, no centro da cidade, mas foi em razão em razão da... Isso. Como é que foi a palavra? E tem um outro feminicídio, tem duas espécies de feminicídio, tá? Conforme a legislação. Tem esse em ambiente doméstico e tem outro que seria mais um crime de ódio, em que o sujeito lá, misógino, ele mata a mulher porque ele tem raiva das mulheres, né? Sim. Pois é, aqui a participação dos ouvintes, o Rafael Sampaio Nunes diz assim: bom dia, grande abraço ao doutor Francisco, que vem exercendo um trabalho sério e competente frente à primeira promotoria de justiça. Grande Rafael. Tá acompanhando o programa. Obrigado, Rafa. Lhe pergunto o seguinte: essa questão da violência doméstica, eu não sei se cuida o senhor ou o doutor. Eu só cuido da violência doméstica quando tem crime doloso contra a vida. Porque de ordem, normalmente é o Ricardo, né, que trabalha com isso. Pois é, eu até vou ver se eu falo com ele sobre a ascendência de casos que está acontecendo, que está sendo demonstrado, apesar em função das denúncias, novos casos, principalmente de violência contra crianças, estupros, que como tem coisas acontecendo, vindo à tona, dezenas de casos no Rio Grande do Sul. Sim, teve o caso do pastor lá, né? Pois é, e isso caiu também. Denunciamos o pastor. Denunciamos. Porque nós interpretamos lá, assim, como estupros contra as fiéis lá. Pois é, uma coisa complicadíssima. Bom, e podemos concluir que a promotoria 2021, o senhor, o doutor Fabiano e o doutor Ricardo, um trabalho foi concluído, apesar da quantidade de processos que vocês devem ter para frente. Quantos processos, mais ou menos, deve ter numa promotoria como Camaquã? 6 mil processos. Eu e o Ricardo trabalhamos com 6 mil. A Fabiana deve trabalhar com mais uns 3 mil, dá uns 10 mil. Sim. A comarca inteira. Comarca inteira. É muita coisa, né? bastante coisa. Né? São expectativa 3 promotores,
Quantos juízes temos aqui? 3 juízes, né? O doutor Felipe, o doutor Chu e um outro senhor, outro juiz que eu não conheço. Sim, são 3 juízes, imagina, 3 promotores, 2 defensores públicos. E eu soube que o doutor Felipe parece estar indo embora. Sim, ele foi promovido para Pelotas, né? Parece estar indo embora. Vou bater um papo com ele para ver, também para ele nos contar uma relação bem boa. Foi promovido, enfim. Excelente magistrado, hein? Excelente magistrado. Não, eu gosto muito dele, a forma dele, o pessoal acha meio sisudão, mas como eu já conheci ele há muito tempo... O juiz tem que ser sisudo mesmo. Não, mas a gente acha assim um jeito dele, né? Cada pessoa tem um jeito, tem outro que é bonachão, mas é um jeito. E ele tem um jeitinho dele, assim, ele gosta de falar dentro da coisa dele, não sai para um lado, sai para o outro. É bom, do lado. A gente acaba aprendendo e conhecendo. Mas deixa eu lhe perguntar o seguinte: o prefeito municipal teve semana passada aqui e fez um elogio à iniciativa da promotoria de chamar os entes públicos para investir, inclusive, cercamento eletrônico. Queria que o senhor pudesse me ajudar sobre esse assunto. O que isso acontece e o que vem beneficiar? Pois é, então, eu e o doutor Ricardo, nós tivemos a ideia, né, inclusive observando a prática em outras comarcas, a experiência em outras comarcas, de impulsionar esse projeto de cercamento eletrônico, considerando a situação de Camaquã, que vem sendo invadida por facções e por crime organizado, de forma que se possa, então, ter uma atuação mais preventiva no crime, né? E é um sistema com inteligência artificial, que ele consegue analisar placas e, enfim, ele tem toda uma logística interessante, que optimiza, né, o trabalho da polícia, da Brigada Militar. Então estamos fazendo esse projeto em parceria com a PRF, que tem um know-how incrível nisso, né? A PRF monitora todas as rodovias do Brasil. Vem junto a PRF nesse assunto. Sim, inclusive porque a BR passa aqui, né? Por isso nós chamamos a PRF. A PRF, a Polícia Civil, que já apresentou as suas orientações, porque a ideia é fazer um projeto de acordo com as orientações da Brigada Militar, que também já nos apresentou as suas orientações, localização de câmeras, a Polícia Civil, que também já apresentou as localizações de câmeras e tudo, e a PRF, que tem um know-how incrível nessa matéria, porque eles trabalham nisso há muito tempo, né? Sim. Faz quanto tempo que a gente passa nas rodovias e tem câmeras, né? Não é só de Pardal, tem câmera da PRF. Mas a gente percebe Então eles conhecem muito a matéria e eles estão, os servidores ali, o chefe da delegacia da PRF de Eldorado do Sul e o próprio consultor da PRF, que é servidor há 14 anos lá e trabalha com isso, que ele é o especialista da PRF no Rio Grande do Sul, está nos ajudando nesse projeto. Fizemos reuniões na promotoria. Então a nossa ideia é fazer um projeto bem feito, em parceria com as polícias. A prefeitura também está nos apoiando, né? Sim. O pessoal do Concepro também entrou. E a nossa ideia é investir, sim, num sistema em que entrou um carro roubado em Camaquã, apita lá a sirene. Tá? Ó, entrou um carro roubado. E detalhe, a câmera, ela vai conseguir pegar, inclusive, placa clonada, porque ela vai comparar o modelo do carro com aquela placa ali, entende? Então é um troço mais inteligente, não é? O sujeito trocou a placa do carro e aí ela viu aquela placa, não tem nenhuma ocorrência, não acontece nada. Não, ela vai comparar para ver se aquela placa ali corresponde ao modelo do veículo. É um sistema com inteligência artificial, muito mais moderno, muito mais... Pois em Porto Alegre houve uma redução de furtos e roubos de carro em função desse sistema que está... Em Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Guaíba... As comarcas hoje, as cidades estão investindo nesse sistema. E hoje tem uns aplicativos aqui, a gente na rádio aqui tem um aplicativo que tu não fica sabendo nada do carro, a não ser que há ocorrência com o carro. Então tu consegue ver a placa. Importante salientar, não é um sistema voltado para multa de trânsito. Não é. A população pode ficar tranquila. Não, a nossa ideia é segurança pública. Multa de trânsito lá, IPVA atrasado é outro problema, não é comigo. Aí é com a autoridade estadual, municipal, não sei. Nessa questão do carro, da vigilância essa eletrônica, isso é justamente para deslocamento de pessoas que vêm cometer crimes. É isso? Sim, exatamente. Porque a gente reparou que o crime organizado, ele está cometendo atos aqui em Camaquã. Vêm pessoas de Eldorado, vêm pessoas de Porto Alegre, de Guaíba e tal. Eles vêm para cá, matam às vezes algum traficante e vão embora, né?
embora aqui a gente, pelo menos até o momento, não tenha verificado assim roubo de estabelecimentos, né? Que lá em... Mas aqui assassinatos nós tivemos em Camaquã. Quantos foi, Diego? Estou tentando me lembrar. 22, acho que. Mais, acho que já está em 25. Então, 25. Mas teve assim, agosto teve 3. É um negócio meio maluco para a cidade de Camaquã, né? Teve pior, agora ultimamente deu uma amenizada. Sim, aí veio o pessoal da Força Tarefa da Polícia, isso brigada, ajudou. fizeram um trabalho, acalmou. Calmou. Mas a gente sabe que isso aí está rondando. Tá rondando, é um problema. É uma cidade próxima de Porto Alegre, é uma grande cidade. Nós temos Guaíba ali do lado, temos. Fica aqui, Camaquã fica exatamente no meio do caminho entre Porto Alegre e Pelotas. O nosso interior é bastante Né? irrigado com estradas, com saídas e entradas difíceis. Exatamente. Né? Então a nossa ideia é. Claro, sempre respeitando a vida individual das pessoas. Claro. A nossa ideia não é essa. Mas tem que agora mesmo, acho que... Nós temos sim que investir em segurança pública. Hoje, 2 amigos aí que tem vigilância na sua casa de câmeras, né? Ali o pessoal da Almeida e o pessoal da Telesul concederam imagens de acidente de trânsito. Coisa simples. Sim. Mas numa câmara de qualquer casa, qualquer estabelecimento comercial, tu pode resolver um problema de crime, qualquer coisa, né? De um trânsito errado, de uma pessoa que passou naquela hora, pode ser identificado, detalhe, né? viu? Esse sistema que nós pretendemos instalar, aliás, amanhã nós temos reunião lá na Promotoria de Justiça, com a PRF, com a Brigada Militar, a Polícia Civil e Prefeitura, justamente para definirmos o projeto. Tá? Porque eles já apresentaram as orientações técnicas deles. Amanhã nós vamos definir o projeto em si. Sim. Como que a gente vai fazer? Onde vão ficar as câmeras? Isso é importante. O que elas vão fazer? Se elas vão ser móveis, todas elas com infrared, né? Sim. Então, todas elas com inteligência artificial, isso é importante. Hoje é um sistema mais inteligente que tu não mais necessita de uma central humana, porque ele tem um software que a inteligência artificial analisa as ocorrências e analisa os movimentos de veículos na cidade, entende? O que entra, o que sai. Aconteceu um roubo numa ótica. Ele analisa para ver se teve algum veículo que nunca entra em Camaquã e 2 semanas antes começou a entrar, ficou uns dias e saiu, entendeu? Então é um troço mais inteligente. A questão de bancos, eu me lembro disso, o pessoal de banco geralmente vem uma semana, 10 dias, 15 dias. Dentro do sistema. Exatamente. O algoritmo. Cada placa vira um algoritmo dentro do sistema. É uma parte do algoritmo, na verdade. É que muitas vezes se instalou o sistema de câmera justamente para. Eu me lembro assim em Camaquã, né? Para proteger os assaltos a banco. É claro que banco tem uma finalidade. Quem vem roubar banco pega dinheiro para comprar arma, para comprar não sei o quê. Mas a população em si ficava. Né, o escuro, porque a luz não funciona, não tem vigilância no interior, não tem vigilância nos bairros, né? Era só câmeras em volta de banco. Mas eu digo o seguinte, as coisas têm que ser feitas para a cidade, não para um sistema apenas que tem seguro, né? Tecnicamente, o foco, tu sempre tem que focalizar os pontos mais sensíveis. E realmente são os bancos. Então, esse primeiro sistema... Aí é que tá, nós temos 2 conceitos. Nós temos o conceito de monitoramento eletrônico tradicional, que é esse, que são câmeras de vigilância, que depende de uma central humana, que fica lá olhando as imagens e tal. É um conceito mais tradicional. Mas tem um novo conceito, que é o de cercamento eletrônico, em que são câmeras que já com inteligência artificial, né, um software com inteligência artificial, que já estão habilitadas a identificar faces e placas de veículos, de forma que não precisa mais... E esse software já raciocina e já apresenta, assim, algumas... Que espetáculo, então, hein? veja que o cercamento, como o próprio nome diz, ele pressupõe um perímetro cercado. Claro, é muito mais inteligente tu cercar uma cidade do que tu cercar só um banco. Mas... Antes desse sistema, realmente o foco da monitoração eletrônica por sistema tradicional eram praças públicas, um banco, enfim. E o bom desse sistema é que ele trabalha integrado com os sistemas já existentes, inclusive da Brigada Militar, entende? Então, e qual é a expectativa de prazo, doutor Francisco, que a gente pode ter assim para esse... A nossa ideia, se tudo der certo, porque assim, é uma promessa, não vou aqui dizer não, tá tudo certo, porque não tá. Estamos fazendo um projeto todo técnico, bem assessorado, com o pessoal da PRF, com a Polícia Civil, com a Brigada, com
com a prefeitura municipal. Nós vamos concorrer, né, num edital do Fundo de Repatriamento dos Bens Lesados, Fundo de Recuperação dos Bens Lesados do Ministério Público, né? E vamos apresentar esse projeto. A ideia é que a gente consiga, tá? Pela perspectiva que eu tenho. Que valor a gente fala do investimento para isso? Eu falo um valor de 500 a 1 milhão. É dinheiro. Mas vale a pena. Vamos investir na segurança pública de Camaquã. Que legal, hein? Esse é o Dr. Francisco Saldanha Lausten. Isso. Promotor de justiça aqui. Muito obrigado pela tua participação conosco. E coisa boa agradeço. a gente bater um papo assim, entender um pouco mais o processo e também uma forma de democratizar um pouquinho mais a figura de promotor, né? A gente de vez em quando traz um juiz aqui para bater um papo, uma delegado de polícia, comandante da brigada, para as pessoas tentarem buscar, né, informação, né, recorrer. Tem um problema, não está conseguindo recorrer, né? É um órgão criado, mantido pelo erário público para ajudar a comunidade, né? Exatamente. Ontem mesmo eu atendi vítima. As vítimas podem nos procurar, entendeu? Nos crimes dolosos contra a vida, que são os mais complicados. Sim. Feminicídios, por exemplo, eu estou aberto ali, é só ligar para a promotoria, marcar um horário e eu atendo, mas tranquilamente. Já estamos tendo uma rotina de atendimento de pessoas já. Coisa boa, né? Eu acho importante isso. Essas vítimas, por exemplo, de estupro do pastor, nos procuraram também, nós atendemos elas. Outras mães de vítima nos procuraram também, de estupro também. Que coisa deve ser uma coisa para vocês promotores, né? E para toda a força policial, né? Ter que buscar essas informações onde essas coisas vão ficar a vida inteira dessas pessoas, né? Impregnadas dessas coisas horrorosas que acontecem. Sim, né? É um trauma para a vítima. Muitas depois tentam um suicídio. É terrível. É algo lamentável, assim, é uma covardia. Todo crime pressupõe uma covardia. Mesmo que a gente ache que a justiça demora porque não, o doutor está dizendo aqui 10 mil processos na promotoria, né? Lá no fórum deve ter uma outra quantidade de processos, outras coisas que atende. Mas as pessoas têm que denunciar. A soma de denúncia muitas vezes tira um cara da rua. Exatamente. Por exemplo, esse último feminicídio foi um fato de 2019. 2 anos. 2 anos. E julgado, condenado, preso. Então, claro, ele teve preso o processo inteiro também, sim, mas o doutor Felipe, ele soube impulsionar bem vários processos. Sim. Entende? Eu já fiz júri aqui, olha, esse último era se não me falha a memória, agosto de 2019. Teve um outro que também era 2018 ou 2019. Então, aqui, o fórum, embora assoberbado de trabalho, eles, claro, dão prioridade para alguns processos e, de fato, eles andaram, mesmo com pandemia no meio do caminho, né? Então, isso eu sempre digo lá no início do plenário do júri, eu elogio isso. Agora, só um detalhe que eu gostaria de deixar aqui salientado, que a verba pública para a implementação desse projeto não é da Prefeitura, não é do Estado do Rio Grande do Sul, tá? É de um fundo de repatriamento dos bens lesados, que é aquele fundo em que, quando o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública, ou qualquer outro ente ajuiza uma ação civil pública, o juiz condena o réu a pagar, algum valor vai para esse fundo. Entendi. Então é um fundo estadual, não é? É parecido com, sabe aquele fundo do judiciário ali, da VEC? Isso. Lá, só que é um fundo maior, é um fundo estadual, entendeu? Mas por isso ele tem um poder de fogo maior. Em função, em relação a projetos e ações. Isso, exatamente. E aí nós, vendo que outros colegas fizeram, Santa Rosa fizeram, o resultado foi excelente, diminuiu 40% a criminalidade. Não digo nada, não. Vamos fazer também, Camaquã. Vamos trazer pra cá isso aí. Batendo um papo comigo aqui dias atrás, eu acho que ele foi fazer uma visita para vocês, que é um colega lá de Osório, o Fernando Andrade Alves. Grande Fernando. Esteve aqui batendo um papo. Ele estava saindo de Pelotas e perguntou se podia passar aqui. Eu disse, claro, aí abrimos espaço. Ele passou lá em casa nesse dia. E ele tem um projeto que ele implementou em Osório e outros lugares, muito legais, assim. E eu acho bacana vocês promotores, daqui a pouco, como tu disseste, tem um legal lá em Osório, um negócio, Camaquã tá fazendo tal coisa, e vocês compartilharam, porque muitas coisas, na parceria, consegue fazer muito mais rápido, né? Claro. Quer dizer, o senhor como promotor acionou as forças policiais, prefeitura,
daqui a pouco é muito mais fácil o senhor, como autoridade de promotoria, fazer isso do que daqui a pouco esperar uma iniciativa de um deputado, de uma coisa para reunir as forças, quer dizer, tem toda uma... E mais uma coisa também que na verdade, as forças policiais e a prefeitura aqui foram parceiras. Eu não precisei acionar, né? Não, acionar e convidar, né? Acionar e convidar. A gente se reuniu e decidimos praticamente em conjunto isso. Não foi exatamente assim. Claro, partiu de nossa iniciativa, sim. Mas eles foram nossos parceiros, todos preocupados com a situação, todos se disponibilizaram, as delegadas de polícia, a doutora Jorge, a doutora Vivian, excelentes também, o comandante, né, o tenente-coronel Amaral e tal, todos... Coisa boa, né? Não, isso, olha, a sociedade toda eu achei pegando isso junto. muito, sabe, isso é uma das coisas que eu tô gostando aqui em Camaquã, sabe, que as forças policiais aqui estão preocupadas, estão atuantes, estão fazendo um trabalho dela e a gente, a ponto de nos empolgar e vamos tocar esse projeto. E o Fernando teve aí, né? O Fernando teve lá em casa, né? O Fernando é ótimo. Também, promotor de júri lá no Intramandaí, bom promotor de júri, viu? Tribuno forte. Não conhecia, ele foi muito bom. Doutor Francisco, muito obrigado, parabéns aí pela atitude de vocês virem aí conversar com a gente e que nós tenhamos em 2022 melhores resultados na nossa promotoria. Sim, espero que sim, que consigamos fazer a justiça, né? Como eu sempre digo, às vezes a pessoa, promotor de justiça, não sei o que, não, ninguém nasce promotor de justiça. A gente estuda, a gente vai atrás e tal, né? E esperamos sim que consigamos bons resultados. Já conseguimos bons resultados agora em 2021, né? Sim. Várias condenações em sequência, isso é importante para a comunidade. O doutor Francisco estava contando, pessoal, só para o pessoal ter uma ideia, né? Aqui no bastidor aqui, a sua carreira inicial no judiciário, um momento antes de iniciar essa carreira, ele era fiscal de trânsito da... Eu e minha esposa. Sim, e a esposa, como é que é o nome de Porto Alegre? Lá na IPTC. Na IPTC em Porto Alegre. Então, para te ver que é o seguinte, né? Pessoa ali fazendo o trabalho do... Isso, lá em 97. Fiscalização, tal e coisa. Progrediu na carreira, graças a estudo, dedicação, trabalho, concurso a público. Mãe puxando as orelhas, e aí tá ele como promotor de justiça. Muito obrigado, viu? Alô, muito obrigado, igualmente.